namorada, hein, cara? Compra pra avó. Fala, A avó não usa perfume. Compra um hidratante, então, mãe. Eita. A avó também não trabalha, não tem mão grossa, então não precisa. Não, então compra um desodorante. Não, a avó usa talco. Galera, vamos lá então. Acho que a última aula nossa foi sobre tronco de pirâmide, né? Nós estamos na aula 9 da apostila 3, a parte de geometria. E aí a gente falou sobre tronco, né? A gente está vendo a parte de tronco de pirâmides. E aí nós vimos duas coisas importantes na última aula. A gente viu o seguinte, que quando a gente tem uma pirâmide e por ela passa um plano paralelo à base, esse plano, ele determina na nossa pirâmide dois sólidos novos, né? Então, se eu pego aqui, por exemplo, essa pirâmide de base quadrada, né? Então, vamos dar uma conversadinha aqui só para recapitular o que a gente está estudando. E aí eu pego aqui um plano paralelo ao plano da base. Então, eu vou ter aqui, ó, um segmento passando aqui, né? Um plano, na verdade, não só um segmento. Então, aqui eu tenho um plano cortando a minha pirâmide a qualquer altura. Aí eu vou determinar essa região aqui que a gente já sabe o nome dela, que é a secção, né? Essa região aqui seria a secção. E esse plano que passa paralelo à base, ele divide a pirâmide original em uma nova pirâmide aqui em cima, que é menor a pirâmide original, e na parte de baixo tem o que a gente chama de tronco de cone. Então, a gente tem aqui, ó, a partir desse segmento, né, desse plano que passa paralelo à base, a gente tem aqui essa pirâmide, que é uma pirâmide menor, e ela é semelhante à pirâmide original, essa pirâmidezinha aqui, e abaixo a gente tem o que a gente chama ali, né, de tronco de cone. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Esteca, a Emily pediu para avisar que ela teve que sair. Não, sem problema, muito obrigado por avisar. Tá bom? E aqui na parte de baixo a gente tem um tronco de pirâmide. E aí o que a gente viu, né? A gente viu o seguinte, que a pirâmide menor em relação à pirâmide original, então se a gente pega a pirâmide menor em relação à pirâmide original, a pirâmide maior, elas são semelhantes. Esse símbolo aqui é o símbolo de semelhança, ok? E aí o que significa isso? Lembra? Vou dar só um exemplo para a gente refrescar a cabeça. Se eu pego a altura da pirâmide menor e divido pela altura da pirâmide maior, isso vai dar o K, né? Então, a altura dividido pela altura vai dar K. E aí a gente viu que não é só a altura, mas é que a altura é mais usada. Mas eu posso pegar a aresta da base com a aresta da base ou a aresta lateral também. Tudo bem? Aí, se eu pego aqui, ó, a área da base menor e divido pela área da base maior, aí isso vai dar, ó, a área da base menor dividido pela área da base maior. Isso vai dar K elevado ao quadrado. E a razão entre os volumes, então se eu faço o volume da menor dividido pelo volume da maior, é K ao cubo. Eu sempre vou falar disso porque é importante demais para a gente. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo. Tudo bem? Então, isso daqui é a primeira coisa que a gente viu. Depois, a gente fez um estudo só sobre o tronco. E aí a gente só falou do tronco de pirâmide reta, certinho? E aí o que é importante a gente lembrar sobre o tronco? Ele tem duas bases, que é a base menor e a base maior, que vai depender dos polígonos. Aí, aqui é importante salientar, ó, se eu pego na lateral dele, eu vou ter que a face lateral dele é esse trapézio. Então, para calcular, por exemplo, a área lateral, lembra que eu vou calcular a área desse trapézio aqui, ó. Eu vou calcular a área de todos os trapézios que eu tenho aqui em volta, e aí eu somo e eu vou ter a área lateral. E aí a gente tem duas expressões para guardar. A área total do tronco é
pegar a área menor da base, somar com a área da base maior e somar com a área lateral, que é a soma dessas, cara. Tem gente batendo aqui na porta de casa. Será que minha avó vai atender? Estou preocupado, mas acho que vai. A área lateral aqui. Tudo bem? E eu vi uma expressãozinha para o volume. Vocês lembram como é que é o volume? Você vai pegar a altura do tronco, que eu chamei de a galinha. Então, vai fazer a galinha sobre 3 vezes a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto entre elas. ABzão vezes ABzinho. Então, essa daqui é o volume. Ufa, isso aqui foi uma revisão de tudo que a gente viu na aula passada e a gente já entrou, inclusive, em exercícios. Certo? Aí eu queria ver com vocês em qual exercício eu parei, quais exercícios eu fiz e, porventura, qual eu preciso fazer na aula de hoje. Eu acho que o último que você fez foi o 3. Acho que falta o 4 e o 5. Tudo bem. Então, a gente está lá na página 20. 20. Então, ó, aí, se você está com a apostila acompanhando, depois desse breve resumo, abra, por gentileza, na página 20 do livro de vocês, que é o livro 3. E aí, nós vamos fazer os exercícios. Eu abri aqui para a gente, eu vou tirar um print rapidinho. Aí o Enzo me ajudou aí e falou que eu já fiz até o 3, tá certo isso? Bom dia, Tati, tudo bem? Seja bem-vinda também. Isso, galera? Sim. Então, vamos fazer o 4 e o 5 das atividades de sala. Então, vamos lá, vamos brincar aqui, certo? Isso aí. Aí, agora... Que fácil da vida de você. Então, tá os dois aqui. O exercício 4, vamos fazer ele primeiro, e depois a gente vai lá pro 5. Então, 4. Ele diz assim: um tronco de pirâmide regular tem por bases 2 quadrados cujos lados medem 6 e 16 centímetros. Se o apótema desse tronco, a gente já vai falar sobre isso, porque ele falou que é um tronco de pirâmide regular, mede 13, determine sua área total e seu volume. Então, aqui ele quer, nesse exercício, a área total, vou admitir aqui, e também o volume. Então, vamos dar uma olhadinha. Ele falou que é o tronco de pirâmide quadrado, tá? Então, vamos desenhar um aqui, um tronco de pirâmide. Tudo bem? Ô, professor, só para confirmar, a apótema do tronco é a altura do A altura lateral, da trapézio? face lateral. Ah, ok. Que é o mesmo conceito da pirâmide, né? Esse desenho, hein? Eu acho que vai dar ruim esse desenho. Calma aí, deixa eu pensar. Aí, fazer um pouquinho mais pra cá. Eu tô dando aula. Daqui a pouco eu vou. Tá. Ai, Gerardinho.
Então é isso aqui, galera. Ó, ufa, saiu. Desculpa aí a demora. Aqui tem um tronco de pirâmide regular, né? A base é quadrado. Ele diz que os lados desses quadrados, eles medem respectivamente. Então, aqui em cima, 6, né? E seria a menor. E aqui embaixo, 16. Certinho? Deixa eu tirar esse 6 dali. Eu vou pôr para cá. Aqui é 16 e aqui é 16. Aí ele fala o seguinte, que o apótema do lado, o apótema do tronco, ele é igual a 3. O que seria o apótema do tronco? O apótema do tronco seria a altura, aqui, ó, exatamente a altura dessa face. Então, se eu pego aqui uma retinha, a altura dessa face é o que eu chamo de apótema do tronco. Então, aqui, ó, ela é perpendicular às arestas. Ela é perpendicular aqui em cima, né? E perpendicular embaixo. Ela vai formar 90 graus aqui e 90 graus aqui. Ela seria a altura desse trapézio. Então, ó, nesse trapézio aqui, ela seria a altura. E ela faz aquela relaçãozinha também, que a gente sabe, que é o seguinte, ó. Se eu pego o apótema da base de cima com a altura do tronco, com a apótema da base de baixo, eu vou fechar aqui num trapézio retângulo. Todo mundo está vendo esse trapézio retângulo aqui dentro? Sim ou não? O que é? O que é cada um deles? Aqui em cima é o apótema desse quadradinho aqui, ó. Lembra que o apótema do quadrado é a metade do seu lado. Então, aqui vai ser 3. Aqui é o apótema da base de baixo. Então, se o lado é 8, vai ser... se o lado é 16, o apótema vai ser 8. E aqui vai estar a altura galinha, que é a altura da nossa, do nosso tronco de pirâmide. Tudo bem? Então, eu vou ter esse trapézio aqui formado, que é um trapézio retângulo. Porque lembra que a altura ela é perpendicular às bases. Tudo bem? E o enunciado disse que esse carinha aqui vale 13. O apótema da pirâmide ou o apótema do tronco vale 13. Certo, meus amores? Então, toda vez que ele der essa informação sobre o apótema, a gente vai poder montar esse trapézio aqui, ó, esse trapézio retângulo. Certinho? Então, vou até desenhar ele aqui para fora, ó. Você vai ter aqui a altura, base maior, base menor, são os dois apótemas da base, e aí você vai ter aqui o apótema do tronco, certinho? Então, nós temos que esse apótema vale 13, aqui vale a base 8, aqui vale 3, e aqui está o H'. Isso aqui vai ajudar a gente a calcular o H', porque para calcular o volume a gente precisa do H'. Tudo bem, meus amores? Vamos começar aqui pela área total, porque aí depois a gente faz o volume na outra folha. Vamos lá, o que vai ser a área total? Vamos lá. A área total, ela vai ser a área da base menor mais a área da base maior mais a área lateral. Então, vamos lá, ver se vocês concordam comigo. Qual é a base menor? A base menor é esse quadrado aqui. Então, vocês concordam que a área da base menor vai ser a área desse quadradinho aqui, 6 por 6? Então, vai ser 6 elevado ao quadrado. A área da base maior, o que ela vai ser? A área desse quadradão aqui de baixo. Então, vai ser 16 elevado ao quadrado. Então, a área da base menor é 6 ao quadrado e a área da base maior é 16 elevado ao quadrado. Ok? E aqui que eu tenho o maior apreço, tenho o maior cuidado com vocês no seguinte, ó. Como é que a gente vai calcular a área lateral? A gente precisa pegar esse trapézio, e aí é uma vantagem por ser uma pirâmide regular, porque vocês concordam comigo que na lateral aqui do meu tronco eu tenho 4 trapézios iguais a esse? Fala Sim. comigo, galera. Tudo bem?
Então, vocês concordam comigo que a área lateral ela vai ser 4 vezes a área desse trapézio? E aí, o que é a área desse trapézio? Vamos lá. Ó. Como é que calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura, que é o apótema, dividido por 2. Certo? Então, a área lateral ela vai ser 4 vezes, me ajuda, 16 mais 6, 22. Dividido por 2, 11. Vezes 13. Certinho? Então, é 4 vezes 11 vezes 13, 143. Então, a área lateral vai ser 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 4, 16. Com mais 1, 5. Vai 1. Vai dar 552 centímetros quadrados. Aqui a gente pode resolver a área menor. Ela vai ser 36 centímetros quadrados. E a área maior, alguém fez aí? O que dá 16 ao quadrado? 256? 256 centímetros quadrados. Certo? Agora a gente substitui. Vai ficar 36 mais 256 mais 552. Então, a área total ela vai ser a soma desses 3 carinhas aí. Certinho? Vamos lá, 6. Bisteca, eu acho que você errou na conta ali do 552. Errei? Fala para mim aonde. Ali 4 vezes 143 dá 572. Ah, é verdade. Eu falei 16, aqui. Porque 4 vezes 4... Obrigado. 572. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Com mais 1, 17. Eu falei 15, desculpa. E aí, agora a gente soma tudo isso. Quanto que deu aí, Enzo? Peraí, tô fazendo aqui na calculadora. Vai dar 864? Isso. Acabou. A primeira parte, né? Essa é a área total. Certinho? Eu vou até tirar esse trapézio aqui, que a gente vai usar ele agora, lá na outra parte. Então, agora a gente usa ele lá. Por quê? Porque a gente quer o volume. E aí, para calcular o volume, a gente vai usar aquela expressão, né? Aqui a base, ela vale 8. O volume do tronco, ele vai ser a galinha sobre 3 vezes a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto entre elas. Então, o volume vai ser. A gente precisa do H'. Como é que eu vou calcular o H', Esther? Eu vou usar esse trapézio, que é um trapézio retângulo, ao meu favor. Como? Eu já mostrei para vocês o que fazer no trapézio retângulo. Traz aqui a H' para cá. Passa uma reta paralela aqui e traz o H' para cá.
Por quê? Porque aí você divide o trapézio, o retângulo original, em um retângulo aqui e um triângulo retângulo. E aí, ó, é bem fácil. Esse pedacinho, ele vai ser 3, porque ele vai ser igual à base menor. Então, esse pedacinho aqui, ele vai ser igual a 5, porque toda a área, toda a base maior vale 8, certo? Então, nesse triângulo retângulo, eu vou aplicar Pitágoras. Aí eu vou ter que 13 ao quadrado é igual a galinha ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, vou ter 169 igual a galinha ao quadrado mais 25. Resolvendo isso, eu vou descobrir que a galinha é 12. E aí eu posso calcular o volume agora. Que aí eu vou substituir aqui no lugar da galinha 12, dividido por 3 vezes. E aí eu vou pegar lá do outro. Ó. A área da base maior era 256. Mais 16, mais... Aqui é 256 vezes... Desculpa, eu fiquei com 16 porque é o 256, né? É 36, agora sim, 256 vezes 36. Aí eu vou tirar que vai dar o 16. Então, o volume vai ser 4 vezes 256 mais 36 vai dar 292. Mais 256, a sua raiz é 16. E a raiz de 36 é 6. Galera, faz primeiro o produto aqui, tá? Não vai me somar o 292 com 16. Vai ficar 4 vezes 292 mais 96. Tá? Então, o que o 4 vai multiplicar? 292 mais 96... Isso daqui vai dar 2 mais 6, 8. 9 mais 9, 18. Vai dar 388. Então, o volume vai ser 4 vezes isso. De cabeça, dá quanto? 1.582. Não, 1.552. 1.552 centímetros cúbicos, porque é volume. Então, a resposta aí desse exercício é: a área total é 864 e o volume é 1.552. Certinho? Se precisar voltar lá no da área, você me fala para eu voltar lá para vocês copiarem. Aí, ó, tem uns 10 minutos, vai dar tempo de fazer a outra. Certo, meus amores? Certo. Podemos ir para o próximo? Já copiaram? Tá tudo bem aí? Podemos. Então, agora ele pede o seguinte, ó, calcule a área lateral, a área total e o volume de um tronco de pirâmide triangular regular, cuja aresta lateral mede 5 centímetros, com base de lados 2 e 8 centímetros.
Então, é a área lateral e a área total. Ele quer tudo, né? Também bobinho ele. A área lateral, a área total e o volume de um tronco de pirâmide regular, cuja aresta lateral mede 5 e as bases 2 e 8. Então, vai ser o seguinte, nós vamos desenhar aí um tetraedro, né? Um tetraedro, só que não é um tetraedro regular. É um tetraedro e aí a gente vai cortar a pontinha dele. Eu vou desenhar aqui a base, vai ser esse triângulo aqui. Tudo bem? E aí a gente vai puxar aqui. Esse seria o tronco. Aí, ó, nós temos o quê? As bases são, porque ela é regular, então as duas bases são triângulos equiláteros, tá certo? Então, as bases, elas são triângulos equiláteros. E aí, vamos com calma, tá? Aí, o que a gente tem? Na lateral aqui, ó, vamos pegar as informações que ele deu. A aresta lateral é 5, a aresta da base maior é 8 e da menor é 2. E aí, vamos começar aqui, ó, pela área lateral. O que é calcular a área lateral? Vocês concordam comigo que calcular a área lateral seria calcular a área desse trapézio aqui, ó? Ele tem 5 aqui, 2 e 8. E aí, você concorda que são 3 iguais a esse? Então, vamos começar aqui pela lateral. O que vai ser a área lateral? Na área lateral, a gente tem esse trapézio. A gente está até estudando quadriláteros, né? Eu já vi com vocês as fórmulas de quadriláteros aqui, certinho? Então, na base, eu tenho 8 e 2. E aqui eu tenho 5 e 5. Ele é um trapézio isósceles, tá certo? E aí, calcular a área lateral seria calcular a área desse trapézio e multiplicar por 3, porque são 3 trapézios iguais a ele, tá certo? Então, vamos lá. Para calcular a área, então, do trapézio, eu preciso da base maior, base menor, e aí eu preciso da altura dele. Como que eu vou determinar a altura dele? Você vai fazer o seguinte, pessoal, ó. Puxa um segmento perpendicular aqui, seria a altura, e aqui também. Aí, como ele é isósceles, a gente vai dividir em 3 figuras. Um triângulo retângulo, né? 2 triângulos retângulos das pontinhas e um retângulo. E aí, olha que bacana, presta atenção aqui. Esse pedacinho aqui de dentro, ele vale 2. Como a base maior é 8, 8 menos 2 vai sobrar 6. E aí, galera, olha que da hora. Como ele é isósceles, esses dois pedacinhos aqui, ó, esse e esse, vão ser iguais. Então, você vai pegar o 6, que é o restante, seria a soma desse pedacinho, e vai dividir por 2. Então, esse pedacinho tem 3 e esse pedacinho tem 3. E aqui você vai calcular a altura, mas só que é a altura do trapézio. Seria o apótema do trapézio, o apótema do tronco. Vocês entenderam meu raciocínio aqui? Fala comigo. Sim? Entendi. Beleza. Aí, galera, ó, tá facinho aqui. Nesse triângulo retângulo, vocês já sabem me dizer qual seria a altura, então, do trapézio ali. Que tipo de triângulo que é esse?
Isso, 4. Que aí é o pitagórico, né? Se eu faço 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado, eu vou descobrir que o h é 4. E aí, se o h é 4, beleza. Aí a área lateral ela vai ser 3 vezes a área do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, a área lateral ela vai ser, vamos lá, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. Aqui vai dar 10 vezes 2, 20, então vai dar 60 centímetros quadrados. Então, uma parte aí a gente já matou. A área lateral desse tronco é 60 centímetros quadrados. Como é que eu vou calcular a área total? Se eu já descobri qual é a área lateral, para calcular a área total, eu vou calcular a área da base de cima e calcular a área da base de baixo. Mas como elas são aqui, ó, triângulos equiláteros, tá fácil da gente calcular. Então, eu tenho isso, ó. Para calcular a área total, eu vou ter que calcular essa expressão. Base maior mais base menor mais a área lateral. Vamos lá. A base maior é um triângulo equilátero com medidas 8 e 8. Então, o que vai ser a sua área? A área da base maior vai ser 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vocês lembram disso? Então, a área da base maior vai ser 8 elevado ao quadrado, 64. Quanto dá 64 dividido por 4, galera? Vai dar 16. Então, a área da base vai ser 16 raiz de 3, a maior. A base menor é um triângulo de 2 por 2 por 2. Então, a área menor vai ser 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base menor vai ser 2 ao quadrado, vai dar 4, e corta aqui com 4. Vai ser raiz de 3. Tudo em centímetros quadrados. E aí, agora eu vou somar. A área total vai ser 16 raiz de 3 mais raiz de 3 mais 60 centímetros quadrados. Deixa eu ver se era isso mesmo. É isso mesmo. Então, a área total vai ser 17 raiz de 3 mais 60, e tudo isso em centímetros quadrados. E aí, meus amores, tudo bem? Sim. Tá faltando o volume, tá? E aí, para calcular o volume, a gente precisa da altura, e a altura vai demandar tempo. E aí, na próxima aula, eu volto e faço só com vocês o volume também, tá bom? Senão a gente teria que terminar, vai terminar a nossa reunião, e aí não dá certo. Certinho? E fazer correndo agora também não vai. Tenta pensar em como fazer o volume. Certinho?